Bom dia para você, qualquer lugar desse mundo que você esteja nos assistindo ou ouvindo. É um prazer inenarrável estar com tanta gente bacana, tanta gente bonita, tanta gente culta, tanta gente aqui no nosso programa hoje que faz pela cultura, pela arte, pela música e pelo circo na cidade de Londrina. Eu estou recebendo aqui Danilo Vila, a Edmeia Ribeiro, a Camila Taari e o Sérgio Oliveira para a gente tratar de assuntos culturais da nossa cidade. Uma baita de uma agenda bacana. Eu vou repetir mais uma vez para vocês. Londrina tem diversos, não vou falar centenas, mas deve ter muita gente competente, bacana, que fala sobre as notícias, que fala sobre política, que fala sobre o esporte na cidade de Londrina e todos os outros assuntos. Mas este de evidenciar as nossas potencialidades culturais, sociais, estas eu gosto de evidenciar. As mazelas, meus amigos, as coisas ruins, elas irão acontecer aqui, em Miami, na Austrália, nos Estados Unidos, onde mais? Em Paris, em Roma. Acontece na grande, pequena e grande cidade, na pequena, média e grande cidade. Irão sempre acontecer as coisas ruins no bom sentido, sobre segurança, transporte, educação e saúde. Mas, se nós, pós-pandemia principalmente, a gente ficar ainda ali, batendo, falando sobre as coisas ruins, meu Deus do céu, que depressão é essa? Então vamos levantar o nosso astral, vamos mostrar esse lado claro, esse lado bacana, esse lado transparente, que é a cultura, que é a moda, o museu, música, circo, artes plásticas e muito mais. Então eu vou começar com o Danilo Vila. O Danilo é professor de arte, artista plástico, chefe e curador na divisão de artes plásticas da Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina. Bom dia, Danilo, que legal de você estar aqui com a gente. Bom dia, Marcão. Aqui representando a universidade, né? E a divisão de artes plásticas. A gente está com uma exposição muito bacana lá e recebe pessoas em mediações. Então é muito interessante você dar essa abertura para que as pessoas saibam que podem ir, tem esse espaço para ver arte contemporânea. Não é comum, é bacana lá porque são exposições contínuas, então sempre tem coisa para ver. É legal entender um pouco as pessoas entrarem em contato com a arte contemporânea, porque não tem tantos espaços assim tratando desse assunto. Obrigado pelo espaço. Que legal, que legal. Tenho aqui também a Edmeia Ribeiro. Bom dia, Edmeia, bom dia. Bom dia, Marcão. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e é uma honra poder falar sobre o Museu Histórico, nossas atividades, as exposições, esse espaço que é uma potência na cidade de Londrina. Que bom. Edmeia é professora do Departamento de História da UEL, hoje está também como diretora do Museu Histórico de Londrina, que é um órgão suplementar da UEL. Ela assumiu a direção do museu no início de 2019. O museu tem 52 anos e teve início nos porões do Colégio Hugo Simas em 18 de setembro de 1970. Que bacana. E também recebendo o Serginho, grande Serginho, sabe tudo de circo, Serginho. Estamos aí, Marcão. Obrigado. É um prazer estar aqui, compartilhando aí com esse grupo aqui. A arte do circo, né? Uma arte que até então as pessoas só viam lá dentro da lona, né? Aquele conceito itinerante, ele continua, mas também existe hoje um circo urbano, um circo que cumpre uma função social muito importante, né? Nossa atuação aqui em Londrina, há um pouco mais de 20 anos, ela se dá muito nas periferias, né? Ficamos 10 anos ali na Higienópolis, a escola de circo, e hoje a gente está aí espalhado pela cidade, tem quase 12 pontos aí que a gente atende. O Festival de Circo que está encerrando hoje, com o Mágico Arcanjo, lá no Ouro Verde, gratuito. Estão todos convidados. Vai ser um prazer conversar aqui com todo mundo. Muito bem. O Serginho é diretor do Festival de Circo de Londrina. E eu tenho também, para bater um papo com a gente, a Camila Taari, atriz, cantora, produtora cultural, compositora, dramaturga e professora oficineira de canto popular e coordenadora do projeto O Canto em Cena. E aí, Camila, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês também. Quanta função, né? Bastante. Quase não coube aqui no papel. Brincadeira, menina, quanta coisa, né? Não tá fácil ser artista, né? Tem que se virar.
Você é de Londrina, Eu Camila? sou de Londrina mesmo. Nasceu onde? Que bairro? Nasci no Mater Dei. Não, bairro assim. É centro, né? No Mas centro? eu cresci na região leste. Ah, você é da região leste, cara. Qual lugar da região leste? Eu sou da leste também. Ali na região da Avenida São João, perto do Da Avenida Colégio São João? Nossa Senhora de Ah, olha ali, ó. Olha lá, ó. O Samuca é leste, No a início Priscila da é leste, todo infância, mundo eu sabe. tava ali perto da Avenida Inglaterra, no início Ah. da minha infância. Mas depois eu fui pra Você foi ali? leste. Pra Sou Zona da Leste. ZL. Muito. A CL, vamos lá pra ZL. Você falou assim, não é fácil ter essa vida de artista em Londrina. E você tem várias funções. Como que começou tudo isso? Pela necessidade financeira, alguma coisa te picou quando pequenininha? Você falou, cara, eu vou para esse lado para ser atriz, cantora, produtora cultural, compositora, dramaturga. Você foi se virando no bom sentido para se encaixar em todo esse processo cultural da cidade. Eu acho que as coisas foram acontecendo, né? Mas eu comecei... Minha mãe era cantora, era atriz do Proteu. Então eu cresci nesse meio, entre as coxias, né? Tem base. Então eu cresci nesse meio, eu acompanhei toda a gravação do primeiro CD gravado na cidade de Londrina, que foi o Bernardo Pellegrini, o Bando do Cão Sem Dono, o Dinamite Pura, né? 1994. Então minha mãe estava participando dessa gravação, eu tinha 12 anos. Então eu cresci entre essas pessoas, no meio cultural, né? No meio artístico. Eu tentei não ir para essa área, eu fui estudar letras, queria fazer literatura, não sei o quê. Eu não quero isso. Não. Porque tem um momento que você rejeita um pouco Rejeitei. o que pai e mãe faz. Você fala, Rejeitei. não, eu não quero se meter com meus amigos do meu pai, da minha mãe, não tô nem aí. Nada disso. Mas aí não teve jeito. Na primeira vez que depois minha mãe faleceu e tal, e o Bernardo me chamou um dia para cantar com Bernardo ele. Pellegrini, nosso secretário de Cultura. Isso. Algumas canções desse disco. Daí depois desse dia eu nunca mais parei. Que idade você tinha quando você fez a primeira gravação? Não, quando teve a primeira gravação do Bernardo, eu tinha 12 anos. E você já cantou? Não, eu só acompanhei, fiquei nas coxias, Entendi. Mas minha mãe ia todo dia no estúdio, Entendi. né? Ela participou ativamente. Minha mãe chamava Rosa, ela é bem... Tá vendo como que é a situação assim? Às vezes você fala assim, nós vamos ali trabalhar, não leva as crianças. Não, leva Tem que sim as levar. crianças. Tem que levar, Não com é? certeza. Leva sim as crianças, que foi o teu caso, né, Danilo? Ela Sim. se sentiu ali naquele momento envolvido. Tem um momento na vida da gente que eu acho que é mais ou menos assim mesmo. Você olha o pai fazendo alguma coisa e a mãe, então são amigos do meu pai e amigos da minha mãe. Não vou encarar pra esse lado, né? Tudo que ele faz, você não quer fazer. Meu filho passou por isso. Agora, com 23 anos, que ele começou a fazer aula de canto. Primeiro veio a rejeição. Tocando percussão, tá participando das rodas de samba comigo. Mas agora, com 23 anos. Primeiro, ele nunca quis fazer nada. Eu colocava ele na aula de algum instrumental. Ele, chato, não gostei. Não sei o quê. Rejeitou o máximo que ele pôde, mas agora já não dá mais. Tá lá já. Destino, tá vendo só? Mas eu realizei o sonho da minha mãe. Ela queria ser professora. Não teve condições de ser professora. Eu fui ser professora. É mesmo? Então, assim, e desde sempre, né? Eu queria ser professora. Hoje eu estou na direção do Museu Histórico, é algo um pouco diferente, Sim. né? Mas tem a ver também com o ensino, né? De uma certa forma. Com porque certeza. ali é um espaço de ensino, é um espaço de fruição, de contemplação. né? E se a gente pegar a própria exposição histórica que tem ali, ela é didática, né? Então, tem tudo a ver com o ensino também. Talvez não aquele ensino formal da sala de aula, mas aquilo tudo que você tem contato e pode aprender e Visual. pode se emocionar. Exato. Eu gosto de ir no museu, eu acho interessante, porque ele me lembra uma cidade de Londrina bem antiga, sabe? Bem pacata. Eu não sei porque eu tenho aquela sensação daqueles carros antigos, não sei se é por causa Paralelepípedo, Não é né? Ainda tem paralelepípedo. sabe? É tudo pátio. Para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, e esse dia atrás tive uma surpresa aqui no estado de São Paulo, eu estava a 250, quase 300 quilômetros daqui, e eu estava ouvindo a Paiquerê. Venha fazer essa visita no nosso Museu Histórico de Londrina, que é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É mesmo. Eu percebo que ele foi montado para ser contemplativo. Em vez dele ser um prédio novo, onde que as pessoas vão ver obras de arte, ele por si só é uma obra de arte. Exatamente. A começar pelo prédio de E no prédio? 1950. Não é? Isso. As exposições lá dentro são maravilhosas. Mas quando você chega no museu, só pelo museu em si, cara, se ele não tivesse nada dentro, ele já seria lindo. É verdade. Né? Acho que, se eu não me engano, ele tem dois andares, mais aquela parte do sótão ali em cima, é mais ou menos isso. É um andar, Exato. dois. É isso, né? Mas o primeiro andar e o segundo é mais parte administrativa, onde a gente trabalha com os acervos, né?
Porque o museu, além de ser um espaço de exposição, né, o espaço expositivo, ele também é um espaço de pesquisa, né? Nós temos um acervo muito grande, eu acho que o maior de Londrina. É o maior de Londrina. No tocante à história de Londrina. Então, quem quiser procurar coisas sobre Londrina, eu uma vez, professora, eu precisei de algumas fotografias da Avenida Paraná. Eu estava fazendo um projeto da Avenida Paraná e eu quis contar assim, a primeira Avenida Paraná que a gente teve, de terra, tá. E a segunda? E veio alguma coisa e jogaram um tipo de pedra em cima. Mujolo, não sei como que é o nome daquilo. Tal. O terceiro foi o paralelepípedo. O quarto, mais um asfaltozinho. E o quinto depois veio sem o calçadão. Essa história estava no museu. Exato. Então toda a história da nossa cidade, ou seja ela em fotografias, ou em livros, ou em relatos, está no museu. Em 2019 eu também produzi um espetáculo cênico musical que era a gente fazia uma ligação entre a criação de Londrina, né, no início, e contemporânea com o nascimento da Bossa Nova, que era mais ou menos junto ali. E aí eu também precisava de alguns dados sobre a história de Londrina, eu também fui lá no museu pegar algumas informações para escrever a dramaturgia. Eu estava comentando com o Danilo agora há pouquinho. Danilo, a gente tem tanto artista na cidade que às vezes o cara não é artista, mas ele não se apresenta como artista. Então a obra dele é linda e maravilhosa, mas às vezes ele não se expõe, né? Ele não vai ali para se expor, para ser conhecido, tirar fotografia. É um cara um pouco mais recluso, mais low profile, né? E seria legal, não seria legal a gente fazer um chamamento bacana? Porque eu lembro de uma época de reunir muito artista, porque às vezes o cara fala, Marco, eu não quero sair na televisão, eu tinha programa de televisão, não, eu não quero sair na televisão, não, eu não quero tirar fotografia, mas olha o que eu faço, olha, amigo do céu, essa obra é sua, mas você assina com pseudônimo, eu não quero nem colocar meu nome de verdade. Eu falei, Jesus, que coisa bonita, legal, muito bacana, mas você vai morrer de fome, bicho. Você tem que se apresentar, você tem que vender isso, porque às vezes o artista ele é muito bom, mas ele não consegue vender as suas artes. Às vezes não coincide, né? Não coincide. A pessoa que produz não é a pessoa que vende, ela não consegue mesmo. Eu acho que uma coisa bacana de saber do museu, e que você acha que tem a ver com a divisão de artes plásticas, é essa constância, né? Porque não é uma coisa, tem uma coisa do espetáculo, para as pessoas verem num momento uma abertura muito legal. Mas a coisa educativa que permanece lá, das pessoas perceberem, a divisão de artes plásticas é como um museu, nesse sentido. Que as pessoas têm que visitar constantemente, a gente tem que criar esse hábito de olhar para esse lugar como um espaço constante público, que eu posso fazer outras coisas, né? Porque às vezes tem uma coisa assim, vai para o museu visitar, vai para a divisão de artes plásticas visitar, fica retraído, porque é um espaço às vezes muito preparado, iluminação adequada. Cara, eu concordo com você. Mas isso tem lá no museu, porque eu já fiz, é a função da mediação. Eu fiz uma mediação muito legal lá. Que daí o que acontece? Para além de uma pesquisa de coisas que você precisa pontualmente, tem gente lá preparada para falar o que isso diz respeito à sua vida. Por exemplo, legal. A pessoa não vai nem identificar que é a Avenida Paraná, nem vai ver se a acervo vai chegar. Mas tem alguém que fala, aqui tem isso, você sabia que aconteceu isso aqui, o mediador cumpre essa função de ser quem recepciona, de fato. É verdade. E é preparado para ser afetuoso, para dizer que esse ambiente é público e é para ser bacana. Então, na divisão de artes plásticas, que tem uma coisa com arte contemporânea muito séria, né? As pessoas podem sentar no chão, a gente pode fazer uma pipoca para comer juntos, porque a ideia qual é? Convívio. A gente tem que aprender a conviver com essas coisas e com os corpos que a gente tem, assim, do jeito que eu me visto. Não é uma situação especial. É pra gente ir lá, de passagem, entrar e ficar à vontade. Quero salientar isso. Muito legal, né? Gostei, Danilo. Quero salientar isso. Não, Parabéns. Não preciso ir lá achar que eu vou de paletó, gravata. Agora desculpa, tá perguntando. Agora tá na Pernambuco. Na Pernambuco. 540. Isso. Super central, né? Que é o antigo COA. E a gente tem isso, né? Às vezes criam isso em relação à universidade também, que é um conhecimento que a gente não acessa. Isso é uma mentira que se conta. Porque as portas estão abertas. Sim. A gente adora receber gente que não é da área. de cultura popular está dentro da universidade também, né? O Danilo é chefe da divisão de artes plásticas da Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina. Idealiza, organiza e promove exposições de arte contemporânea, mantendo o espaço em atividade permanente. Participa de curadorias de arte contemporânea e é o idealizador do Arte Londrina, edital de artes plásticas com abrangência nacional. O Danilo, você falou uma grande verdade. Nós estamos, agora, a exposição é Sobre o Tempo, Entre os Pesos e Voos das Materialidades, disponível até dia 21 agora. 21, isso, tá? Isso. O local é na Divisão de Artes Plásticas da UEL, que fica na Rua Pernambuco, número 540, não paga nada para entrar.
E essa é uma grande verdade, amigo. As pessoas acham que elas precisam se trocar para ir. Não é. Não. Não é uma É? situação especial. O museu não é uma situação especial. É porta aberta cotidiana. Tem que ser entendido dessa maneira. Então a gente fica preocupado, por exemplo, numa revisão de arquitetura lá, sugeriram, né, uma sugestão, colocar catraca. A gente falou, não, isso é muito antipático, não pode ser. Não é isso, acho que não tem a ver com o perfil da UEL, na verdade. Exato. Ela é um espaço completamente aberto. Quanto tempo você tem de UEL? Eu tô desde 98 aqui. Faz a conta para mim. 21, 22, não sei. Eu Eu não não sou sei. bom de 24. matemática também, né, lá? Quanto? Você 24. foi bem aí, hein, cantora? Não, é porque meu filho nasceu em 99, tem Ah, 23. já fez a continha. Como referência, né, cara? Muita coisa mudou em todos esses anos de UEL, né? Muita coisa mudou. Pra mim, evoluiu. É. Pra mim, evoluiu muito. Com certeza, a UEL é antenada a todos esses processos que estão acontecendo mundiais, né? Mas em termos, a gente não quer dizer coisa chata, mas em termos de investimento, mudou muito, né? Isso, você falou uma coisa no começo com a gente, essa coisa da propaganda, né? As pessoas investem massivamente na propaganda e às vezes o conteúdo fica a desejar, às vezes, né? E a UEL, acho que às vezes ela faz um pouco o contrário. Ela está super preocupada com produção de conteúdo E não divulga. e não divulga. Por exemplo, isso que você falou, são 400, no último edital Arte Londrina, são 450 inscritos do Brasil inteiro. Que legal. Que tomam a UEL, a cidade, como referência para mandar e discutir a arte contemporânea. Então, acho que é uma coisa desse tamanho e a gente está preocupado com cada sujeito que entra nessa exposição. Esse não gera um glamour, né? A gente está muito mais preocupado com esse contato tete-a-tete aí. Tá vendo? Ó? Não gera o glamour. É necessário? Eu acho que são essas pitadinhas. Precisa ter um bom organizador, né? Todos esses artistas que vêm com realidades diferentes. Vou exagerar, tá? Veio um com avião com piloto e veio outro coitadinho que fez uma vaquinha para poder vir de ônibus. Não é verdade? Sim, é verdade. Então, sim, É verdade. são esses universos totalmente diferentes de artistas que vêm expor. E aí a universidade, muito preocupada com o ambiente, muito preocupada em recebê-los, às vezes não divulga no nível mais artístico, mais glamuroso, não é? Porque uma obra de arte na parede sem ninguém ver, ela perde um pouco do sentido, porque está ali para impactar pessoas. né? Marcão, ela não perde, que é a função do museu. É. Tem que existir. Espaços de cultura, a gente tem que saber, tem que existir. Tem que- Ninguém foi em um ano, mas espaços de cultura, eles têm que existir. Porque quando houver chance, quando for o circo, precisa ir lá, esse espaço precisa se renovar em termos de acontecimentos, né? Mas a gente tem que ter muita consciência que ele tem que existir. Outro dia teve aquela feira Dobra. Foi incrível, você foi. Sensacional. Eu Você cantou, trabalhei você não na cantou, né? produção. Eu tava Incrível, na né? produção lá, Incrível. dando uma mão. Que é o pessoal do Grafatório, Eu que é um bom fiquei convite para você impressionada. fazer. Grafatório? Grafatório. Olha que Chama nome legal. Outro espaço. Carol Outro Sanches. espaço. No museu também. Diogo Blanco. Já foi no Já museu? foi no uma museu. edição, foi lá. Já foi na DAF, acho que não. A primeira mas que eu fui não era foi lá. a Feira Foi da no Eu UEL. acho. museu, né? Isso. Passam, às vezes, Sensacional, dentro, né, né, cara? Sensacional. de produções de Londrina, Show. E shows musicais. artistas que a gente não Impressionada, conhece, né? impressionada. É incrível, é incrível. Mas eu Muito queria voltar interessante. um pouquinho nessa questão dos espaços, desses espaços que são democráticos de acesso livre, né? Porque é uma coisa muito interessante que acontece lá no museu, como ele fica aberto o tempo todo, né? Das 9 da manhã até as 5:30 da tarde, e ele está exatamente no centro. Então, mais ou menos entre 11h30 até 2 horas da tarde, a gente vê o público que trabalha por ali. Uhum. Às vezes a gente encontra lá nas mesinhas, no pátio, pessoas almoçando, que levam a sua comida e almoçam ali, pessoas que vão ali para namorar, pessoas que vão para descansar, e todas essas pessoas não ficam só ali no espaço externo, elas entram. Uhum. Elas entram e ficam encantadas com É demais isso, com as Que legal. exposições, porque elas se encontram ali também, né? Se encontram naquilo que está narrado. Representadas ali, né? Representar isso, né? Porque é um encontro com a sua identidade também. Então, é muito interessante isso. É um espaço livre, um espaço gratuito, um espaço democrático e que as pessoas usam bastante. E o fato de estar no centro da cidade é o melhor de tudo, porque todas as pessoas, né? Não precisa pegar ônibus, não precisa, sabe? Como diz você, colocar uma roupa de gala para poder ir ao museu. Eu acho interessante aquele centro. Nós temos 2 centros. Um deles é esportivo, que é lá nos 5 conjuntos, que você tem. Muita gente não conseguiu ver de cima ainda, né? Que você tem o cartódromo, o autódromo, você tem o estádio
e você tem lugar com as bicicletas, então aquilo ali é uma grande parte, um parque esportivo. E do lado de cada cidade, a gente tem também ali, desde o Museu de Arte, que é a antiga rodoviária, Exato. passa pela Rocha Pombo, que ficou uma praça bem bacana, lindona, e desce para o museu. Então, esses 3 quarteirões, pode-se dizer, cara, eles são afetivos. Eu olho para eles de uma forma afetiva. E quando você falou que isso representa, você precisa ver que lindo que é quando tinha exposições para os pioneiros. Esses 5 iam lá com as suas famílias, eles se viam. Porque muitos deles desceram naquela ferroviária quando eles eram jovens, para construir uma Londrina que a gente tem hoje. Isso não é legal, né? E aí, quando eles veem aquela exposição, eles são impactados. Só que também a gente precisa mostrar isso para que toda uma população entenda que, além do prédio num todo, existem todos esses trabalhos que são constantes, que eu penso que a universidade tem um papel preponderante. O Ouro Verde é uma joia rara, Sim. não é? É, Outra uma joia rara da nossa da cidade. Né? Uhum. Que medo de alguém comprar aquilo e demolir. Meu Deus do céu, passou não. uma conversa há um tempo atrás. Ou destinar para outro fim, né? Mesmo que mantenha destinar para outro fim, né? É o que a gente estava falando, se houver um problema e o Ouro Verde não puder funcionar durante um tempo, a população tem que entender que aquilo tem que existir, sabe? Eu acho isso importante de saber, porque às vezes pode passar por um problema, né? É legal também uma outra coisa, falando dentro do que você está dizendo aí, o museu se atualiza, né? Passou por uma revisão recentemente e acrescentou dados históricos lá, né? Exato. Então, a nossa exposição histórica, ela contava uma história a partir daqueles que chegaram aqui, né, dos colonizadores. Só que escondia a história daqueles que já estavam aqui, que eram os indígenas. A terra era deles, o espaço era deles, eles eram os povos originários. Né? E a nossa exposição tinha essa falha, porque contava a partir da chegada dos colonizadores. Verdade, isso Né? mesmo, isso mesmo. Família Dekesh, Garcia, os primeiros que vieram para cá, os ingleses, isso, e os antecedentes a eles, não. Então, eles estão lá ainda, mas nós fizemos, né, a partir de um projeto independente do PROMIC, aprovado pelo PROMIC. Então, foi feita uma inserção da história e da memória indígena na exposição. A primeira sala foi toda reestruturada, que nós chamamos de sala prefácio, né? Ela toda conta a história dos povos Xetá, Guarani, Caingangue, e depois, até o final da exposição, temos inserções da questão, né, da pesca, da religião. Você é nascida aqui, né, outros. Camila? Então, seus antepassados aqui, como são eles? Como são as etnias dos indígenas? Xetá, Você é Xetá Guarani e Guarani. e Guarani, viu? e Caingangue, né? Caicangue. Tá vendo? Você tem esse sanguinho deles na pele aí, Com viu, cara? certeza. Corre em você, né? Esses Mas indígenas absolutamente. todos, não é? Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, mas antes disso, eu queria que você chamasse para a próxima atração do museu, porque a gente tem ele para ser o quê? O tempo todo visitado. As pessoas não pagam para entrar no museu. Não pagam. As pessoas que forem ao museu, né, vão encontrar a exposição sobre 88 anos de Londrina. É uma exposição histórica, mas com outras narrativas que complementam e que dialogam com a exposição histórica que é permanente. Uma é uma exposição permanente, que é essa que vocês recuperaram a história dos indígenas, né, que é maravilhosa, não é? Querendo ou não, eles estavam aqui antes dos ingleses, eles estavam aqui antes de todo mundo que passou por essa cidade, e agora a gente tem culminando com 88 anos na nossa cidade. Exatamente. Então, Horário lá. das 9 às 5h30 durante a semana, de terça a sexta, das 9 às 5h30. No sábado, das 9 às 5 e no domingo, da 1 às 5. Ah, a semana toda. É a semana toda. Só fecha na segunda. No horário, porque no horário do almoço não fecha. Não fecha. Olha que legal. Então, É. a nossa grande população que está ali passeando no centro, exato. o pessoal que trabalha no comércio, cultura ali, que tal visitar as histórias que nós temos na nossa cidade? Vão né? se encantar. Que legal. Bom, pessoal, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente vai continuar aqui falando aí para quase 100 mil pessoas, 4 mil nos assistindo nesse exato momento e mais de 100 mil nos ouvindo. Danilo Vila, Edmeia Ribeiro, Camila Taari e Sérgio Oliveira falando sobre artes plásticas, o museu, música, circo e muito mais da cidade de Londrina. A gente já volta.
So casually keep diving into comfy, so bittersweet. Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in fears, it's like an ocean. Negativity is getting closer. How to keep the heat when it gets colder, you know. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. They just keep on getting much darker. Even when I'm down in the lower, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. Maybe just a better kind of bitter. Who's gravity? I'm swimming in the quicksand. Up to my knees. Keep losing sleep. I'm manic dream at midnight. So hard to please. Drowning in fears, it's like an ocean. Negativity is getting closer. How to keep the heat when it gets colder, you know. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. They just keep on getting much darker. Even when I'm down in the lower, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. Maybe just a better kind of bitter. Screaming out loud from the top of my lungs, baby. I've been thinking about you. I'm waiting for it all to come true. I'm longing to hear you say, you know that I miss us. I wanna be the one that you trust, 'cause you have stolen my heart away. There can be no other. Muito bem, estamos de volta falando sobre cultura, arte, museu e tudo mais, escola de circo também. Serginho, diretor do Festival de Circo de Londrina. Amigo, quando é o seu espetáculo? Hoje, Mágico Arcanjo, às 8 horas da noite, no Teatro Ouro Verde. Essa edição do Festival de Circo de Londrina conta com o apoio da Universidade Estadual de Londrina e Casa de Cultura da UEL. Então você está embrenhado nisso tudo, né, amigo? Você está convivendo pacificamente com todos os outros artistas da nossa cidade, né? Esse festival, né, o 18º festival, a gente está chegando aí na maioridade. E é um festival que a gente conta com esse apoio, né, da Casa de Cultura e da UEL. Cederam o Teatro Ouro Verde, né, um espaço que muitas vezes as pessoas acham que é só para teatro. E não, né? Ontem à noite tivemos um cabaré, onde teve algumas apresentações muito interessantes. Teve uma junção de breakdance com capoeira, né? Uma apresentação de um grupo. Que isso! Os b-boys, assim, fantástico. Aqui é um lugar onde os b-boys são muito fortes aqui em Londrina, né? É verdade, e é uma modalidade referência olímpica agora. Então, em Paris,
vai ter um crescimento muito grande essa área, né? Enfim, lá também teve números de crianças, números de adultos, pessoas que assim, tem no circo como uma transformação social. Então, muitas vezes as pessoas vão para ver só aquele espetáculo, né? Um cirque de soleil, alguma coisa assim, e se deparam com outras situações, né? Com espetáculos que não é somente aquela questão estética. É uma questão histórica, né? Do que acontece, de como aquela pessoa chega até um picadeiro, até uma área cênica, né? Como que ela está se apresentando. Então, assim, o Festival de Circo, ele esse ano, por não contar com o apoio financeiro do Promic, outra legislação que Lei Rouanet, alguma coisa nesse sentido, a gente acabou, né, tendo que fazer com recursos próprios. Então, foi uma edição um pouco mais enxuta e ela resultou na culminância de alguns projetos que nós temos com assistência social, com a cultura, com a educação. Então, essas 3 áreas, né, a gente procurou ativar e levar espetáculos até escolas, né? Fomos para Pai Querer, para Maravilha, que são os distritos rurais, importante também atender. Com quantas pessoas você trabalha hoje? Quem são os artistas da cidade, a quantidade? Marcão, hoje nós temos a trupe Aerocircos, que ela tem ali 10 artistas que trabalham em hotéis, em resorts, shows no Brasil e fora do Brasil. Atende festa de 15 anos, festa infantil, uma porrada de coisa. Chamou, aparece. É uma forma de autossustentabilidade, né? Para que quando o governo não coloca o dinheiro, a gente tem como bancar a atividade. Ela continua. E nós temos alguns CLT também. Tem pessoa lá com carteira assinada. Somos em quase 30, 32 colaboradores. Nossa, grande. Para dar conta de todos esses projetos, com assistência social, com a educação e com a cultura. O circo na cidade de Londrina acontece como? Nesse exato momento nós temos dezenas e dezenas de milhares nos ouvindo, né, e milhares de pessoas nos assistindo. Cara, legal o circo, mas onde é que eu pego no circo? Onde é que eu vou ver o circo? Eu quero fazer circo. Onde está instalado o circo na cidade de Londrina? O Olha trabalho só, do circo. Hoje nós estamos lá na Avenida Sauelquim de 790, na zona norte da cidade. Quem quiser mais informações, só entrar lá. É lá do centro ali do. Do lado do Centro Cultural. Do lado do Centro Exato. Cultural. Ele faz parte, na verdade, do complexo do Onde Centro está todo Cultural da Zona grafitado Norte. ali? Onde Está todo grafitado, exatamente. Ali é a casinha do circo de Londrina. Ali é o ninho. É o ninho. Onde nasce o artista, né? Aí, ó, é isso Os que meus eu queria alunos saber. da minha oficina, o Canto em Cena, eles vão se apresentar domingo lá. Show de bola. A gente Lá vai fazer também? um cortejo durante a feira livre. Ali na feira. E depois a maior feira do finaliza sul ali. do país está ali na Sauelquim. Quando você fala cortejo, o que é? Entra no meio do povo, Isso. faz intervenções. Juntamente com até a Maria Tomé, que é uma musicista aqui de Londrina, percussionista. Ela tem uma pesquisa no pandeiro. E ela fez uma orquestra de pandeiros. Então são 30 e Nossa, poucas que pessoas espetáculo. tocando Não tem pandeiro. orquestra de pandeiro Tem. em Londrina. E aí Ei, eles Danilo. vão circular. As pessoas Que louco! não sabem, né? Aí, Eu não eles Eles vão imaginava. fazer um cortejo Eu pela também Avenida não. Saúl Quinde e depois eles vão parar lá no Centro Cultural Lupercio Lupe, que é ao lado do circo. Não E tem a uma gente vai se orquestra, apresentar tem com uma os orquestra de pessoal pandeiro do Canto em em Cena. Londrina? Tem uma orquestra de organizada? pandeiro. Aham. Quantos são? Acho que são 34 ou 35. Nossa, já estou pensando aqui a apresentação da Orquestra de Pandeiro no Museu Histórico. Junto com o circo. Aí tem- Não, e o A circo Maria também. acabou de passar Os no Danilo mestrado na também Unicamp. ficam. E um trapézio lá no O espaço lá é Danilo, ótimo. museu. Cabe, Nossa, também gente, cabe. nós E o Danilo A poderíamos... acústica que não é boa. O Danilo Corre atrás da Maria, porque ela acabou de passar no mestrado na Unicamp, então ela tá levando esse projeto para lá. Mas ela vai deixar muitos frutos aqui, né? Muitas Aham. pessoas, assim. Inclusive, tem várias meninas que tocam com ela. Eu sempre, assim, eu toco com vários músicos homens, mas eu sempre priorizo tocar com mulheres, né? E as meninas estão aí com tudo, tocando percussão pra caramba, assim, graças a essas sementinhas aí que têm sido plantadas através de projetos. Essa Você é o Camila contato, Marina? canta um monte. Perdão. Eu passo pra você depois. Olha que legal, cara. E o que você canta, hein, Camila. filha? Ah, obrigada. Canta Então, e muito. agora eu tô com uma oficina também que está acontecendo pelo Promic, que se chama o Canto em Cena. Ela é uma oficina de canto e ritmo, também estou junto com a Maria, voltada especificamente para performers e artistas de artes cênicas, atores, atrizes, que tenham interesse em aprofundar o estudo da voz, do canto. Então, aí a gente fez essa oficina, né? Onde os atores, atrizes e performers se inscrevem e vão lá participar para fazer esse curso. E aí, o resultado Camila. final vai ser lá. E quem não performa? Porque eu tenho vontade de cantar, mas eu não performo. Eu sou Não, associado. eu Confessa assim, pra eu sou nós bem... que você fez circo já.
Eu já fiz um circo com o Lume, fiz um curso aqui. Aconteceu até uma coisa muito engraçada. A gente fazendo um exercício para palhaços no calçadão, eu fui ajudar uma amiga a subir num daqueles postes que tem o formato das árvores daqui, da araucária. Da Araucária. E quando eu mexi, a gente derrubou. Foi uma coisa, assim, a gente ficou... E ele é O gigante. que vamos fazer? Porque a gente, de palhaços a engraçados, a gente passou a... Tá deteriorando a cidade. Patrimônio. Tragicomédia. Daí começaram a falar, fizeram isso, apontaram pra gente, os palhaços, não sei o quê, estão Derrubaram o poste. A gente saiu correndo, morrendo de medo, da população começou a juntar em volta da gente, brava. Mentira. Depois viemos a saber, a prefeitura não fez nada, porque estava muito enferrujado na base. E vocês foram Já pendurar estava- naquilo, né? Vocês foram pendurar. Não, a gente só ficou mexendo com ele, assim. E ele Só caiu. tempestade Pouca coisa. tinha caído. Tava frágil e arrebentou. O início, Mais forte. o início da vida de palhaço do Danilo foi Foi terrível, isso. um desastre. Trágico, Depois, trágico. Marcão, É depois isso, foi o pessoal vai lá trágico. no circo, ó, vocês derrubaram o poste lá. E eu confirmo, viu? Falo, Você foi sabe- ele mesmo, foi ele mesmo. Mas você sabe que tudo que acontece, né? Tem algum problema com circo, ou com alguém que passou pela cidade, alguma coisa que acontece, ou malabarista de rua, alguma coisa, é lá na escola de circo e vai mas cair com a bomba, certeza. né? A galera faz um... Eu acho muito um interessante. caldeirão, acho que é tudo junto, né? Eu tinha uma oficina, eu dava uma oficina de canto popular lá na Flapt, que é uma Certo. vila cultural Lá que na Zona tem Norte, na lá na Zona Zona- Norte. Ué, E aí eu conheci duas pessoas que vieram do Mato Grosso, um da Bahia, o Pedro e a Natália. Ah, o Pedro e a Natália. Que eles vieram de lá pra fazer circo em Londrina, porque Isso. o circo de Londrina é conhecido nacionalmente. Não. Eles vieram estudar circo aqui. Eles falaram, não, a gente veio estudar circo aqui Temos porque muito estrangeiros é um dos aqui, né? maiores, Por isso que uma as das ruas maiores tem que ter escolas de muito circo malabarista de do rua. país, assim. Porque muitos vêm para fazer o circo porque nós temos um curso gratuito em circo, né? Essa gratuidade ela acontece porque a gente consegue financiamento público e você tem como garantir essa gratuidade. Então não faz sentido você cobrar mensalidade e tal. Até porque quem se agarra mesmo no circo, geralmente, esses artistas, vêm da periferia. Né? Sim. Não é classe média alta. Porque viver de circo é uma dificuldade imensa. Porque é um aspecto físico mesmo. Você tem que estar muito preparado para colocar teu corpo em altura e ter aquele risco exatamente. de vida, né? A primeira vez que eu vi o pessoal fazendo circo, fazendo tecido, eu falei, isso é uma coisa até mais ou menos simples. Marcão, sobe. Aí eu subi Você um metro, subiu. subi 2 e segurei. Cara, segurei aqui, segundos. Eu falei, cara, como que esse pessoal consegue ter força física para ficar sorrindo, pendurado naquilo, Interpretando. né? E interpretando toda a situação. E o circo saiu da periferia agora, né? Sim, Tem sim. escolas centrais e até Tem, em bairros hoje- nobres Hoje aqui. são quase 10 grupos de circo em Londrina. Isso. Né? Quando nós iniciamos lá em 98, o circo, a cidade só entendia o Picolino, né? O seu... Picolino. O seu Queirolo. Queirolo, né? Sou o Ricardo Famoso Queirolo. Ricardo Queirolo. E aí o que acontece? O circo, antigamente, para você aprender circo, se você não fosse de uma família circense, você não ia ter condições de aprender circo. Sim. Hoje a pessoa pode ir para uma escola de circo, fazer um circo fitness como condicionamento físico, chamar para uma festa, enfim. O Sensacional. circo se tornou muito mais comercial, Mais acessível, né, mais Marcão? Mais acessível, acessível, né? para esse trabalho muito mais profissional, né? Exatamente. Porque a gente estava perguntando até então, né, Danilo? O- Né, o- professora? Onde é que está o circo na cidade de Londrina? Olha a quantidade de lugares que o circo está. Não é? Ele está inserido na periferia, resgatando todo Com certeza. essas possibilidades de grandes artistas, porque fazer circo é cantar, é dançar, é interpretar, Sim. não é? É malabares, são muitas ações. Ele tem a entrada pelo circo, mas muitas vezes a pessoa vira um sonoplasta, ele começa a mexer com esse mundo digital. A entrada é pelo circo. Mas o nosso trabalho com circo, é uma metodologia chamada circo social, que ela não visualiza somente a construção ali do artista, mas do arte educador, de outras pessoas ali nessa cadeia produtiva, que até então era inexistente, né? Não existia essa forma de atuação. Só tinha aquela forma itinerante de lona, né? Planta várias sementinhas, né? Planta Porque hoje várias você vê sementinhas, né? artistas que saíram de lá, professores Sim. de circo, bailarinos, né? Pessoas que estão Pega dando o aula de Teatro balé. Mágico, por exemplo, né? Que é um grupo né, reconhecido. Sim. As pessoas ali têm habilidade de circo e de música, né? E colocam junto isso, né? Sim. Essa é a riqueza do Brasil, né? Que a gente tem essas possibilidades, né? Muito bem. Como eu vou me despedir da Camila, porque a Camila vai ter que trabalhar daqui a pouquinho, e eu vou continuar ainda com o resto do pessoal Mas eu aqui. volto, gente. Você volta. Cortejo, Orquestra de Pandeiro e Canto em Cena, segunda-feira, dia 19,
lá na Praça da Bandeira. Primeiro Me tem no domingo. Domingo, às 9 horas da manhã, na Avenida Saúl Elquinde, durante a Feira Livre, a Orquestra de Pandeiros e depois a apresentação do Canto em Você Cena. faz a intervenção lá, vai no meio Isso. das barracas, fica fazendo aquela bagunça toda legal, chama todo mundo, tá? Isso. E aí Aí a gente acontece- finaliza lá no Lupercio Lupe, que é ao lado da Escola de Circo, com o projeto Canto em Cena, que é dos atores que estão preparando a voz. Vai Chega ser bem cedo lá, legal. porque é lotado lá, hein? É, então, a gente vai chegar bem cedo. Lota, né? Domingão, né? Bem Lota, cedinho. Domingão. E aí, na segunda-feira, às 18 horas, a gente vai estar lá no Calçadão de Londrina, fazendo o cortejo no Calçadão Central. E depois também a gente vai para a praça. E depois da apresentação do Canto em Cena, ainda tem uma apresentação da Vila Cultural, Casa da Vila, de oficineiros de capoeira e danças populares. Capoeira de Angola. Então vai ser uma apresentação bem legal na segunda-feira. Estejam lá, gratuito, hein, gente? Onde eu vou ver você cantando samba de novo? Olha, em vários lugares. Acessem lá meu Instagram, posso falar? Tem que falar. @Camila Taari. Eu também tô com um projeto independente do meu disco solo, que tá nas plataformas digitais, mídias, e eu vou fazer esse show também do meu disco solo no ano novo. Então, na festa Chacarada, quem quiser ir assistir. Meu trabalho tá no Spotify, no Deezer, no YouTube. Então é isso. Pode dar o celular ou não? Claro. Manda. 43 99196 6440. Ainda tenho uns 2, 3 dias aí de agenda para eventos de samba final de ano. A pessoa, nesse exato momento, ela estava correndo para pegar caneta, o papel, você falou celular, ela não decorou. Nesse exato momento, ela já está com o papel e a caneta na mão. De novo. 43 99196 6440. Se não, clica lá no meu Instagram, @Camila Taari, que tem um link que vai direto pro meu WhatsApp. Muito bem, esta é a Camila, que a gente dançou muito samba esses dias atrás, uma voz poderosa, voz e cantora de igreja americana, assim, sabe? Aquela vozona bacana, legal. Cara, eu não vou falar, quem veio do Rio de Janeiro é bom, mas você arrebentou. Cara. Obrigada. Não, você arrebentou. Salva de palmas! Aê, grande Camila! Nós estamos Obrigada, saindo para um gente. breve intervalo comercial, a gente já volta! E o assunto é cultura na cidade de Londrina. Chacarada.
Muito bem, muito bem. Estamos de volta com Danilo Vila, Edmeia Ribeiro e Sérgio Oliveira, Serginho, para a gente continuar falando sobre artes plásticas, museu, música, circo e muito mais da cidade de Londrina. Professora, quando eu passo ali é Quintino, que rua que é aquela ali embaixo, na frente? Benjamin Constant. Quando eu passo da Benjamin Constant, eu sempre tenho dúvida por onde eu entro ali no circo ali. É logo ali do lado esquerdo? No museu. É logo ali do lado esquerdo. Eu tô ali na Benjamin, do lado direito tem a Rocha Pombo. Antes de chegar na Havan, ali na esquina, né? Havan ali na esquina. Então, logo ali tem a entrada. Ali que é aquela entrada com paralelepípedo, é aquela entrada? Uma questão. No sábado e no domingo, o museu fica com o portão aberto, aquele portão da Benjamin Constant, então as pessoas podem entrar por ali para estacionar o carro dentro. O portão pequeno sempre fica aberto mesmo, Tá. para entrarem a pé. Ah, então tem a possibilidade até de estacionar ali. Tem a Que possibilidade. facilita muito o jogo. porque Exato. É difícil estacionar, né? Agora a gente tem um problema durante a semana. Nós não conseguimos deixar aberto o portão grande para estacionamento de carro, porque muitas pessoas que vão até a van ou Entendi. outros lugares deixam o carro lá dentro. E aí para nós é mais difícil. O nosso sistema de segurança é bom, mas assim, aumentando demais o volume de carros ali. Entendi o que a não senhora quer sendo- dizer. Entendi. Exato. Lógico. Deixa durante a semana, o fluxo de veículos naquela região é muito grande, aí o caboclo, muito gente boa, ele estaciona o carro ali para ir fazer compra, e não para ir no museu. Exatamente. Agora, pode entrar, durante a semana, pode entrar pelo portão que fica na lateral, na rua São Paulo, que fica em frente à boca ali do terminal Sei. urbano. Ali tem um portão também. Ali tem um portão, é só chegar, tocar o interfone que os seguranças abrem para vocês estacionarem Descobri, lá então. dentro. Porque aquele portão, sempre quando eu passo, é a subida, né? Na subida. Isso, no Eu falei, comecinho. nunca tem ninguém aqui, como é que será que eu abro? Ah, então tem um botãozinho ali. Tem o interfone, é só tocar, os seguranças abrem o portão. Que maravilha. Aí uma pergunta minha, e o que acontece com aquela passarela que era subterrânea ali? Ali parou faz bastante tempo, né, professor? Isso. Eu assumi a direção do museu em 2019, mas muito antes disso, já haviam fechado, eu não sei em qual gestão, já haviam Era tão fechado. linda, não era? Era. eu achava. Na verdade, Marcão, tem que dizer que eu não conheci, porque eu não sou londrinense, eu sou maringaense. Ah, é? Aí eu vim para Londrina, eu trabalho na UEL desde 1996. Né? Então, essa parte, eu não sei quando foi fechada, mas essa parte eu não conheci. Eu sabia que tinha esse acesso pelo túnel. Aliás, era um espetáculo, né? Porque você tem esse complexo. Museu de Arte, antiga estação rodoviária, Museu Histórico, antiga estação ferroviária. E a Praça E a Rocha praça- Pomba, a Rocha Pomba no meio. Ó, que coisa linda. Exato. Uma passagem Então eu vou dizer subterrânea. para a senhora, Exato. eu vou dizer para você então como é que era interessante. Pode Aí ser você. Aí a gente vinha pela praça, Isso. aí tinha as escadarias e você via o movimento da rua por cima e você descia num lugar maravilhoso, uma exposição de arte. Aquele lugar era um pouco mais fresquinho. A cidade estava quente na parte de cima e você tinha aquele caminho que para criança deve ser um espetáculo subterrâneo. Para os adultos, então, aquilo era lindo. À noite era muito bem iluminado, durante o dia era muito bonito. Você atravessava assim, e é grande, e dos dois lados tinham exposições de arte e uma rua de paralelepípedo por baixo da rua e que desova você do outro lado, já no museu. Lindo. Vou até perguntar depois para os órgãos competentes, né? CMTU, Prefeitura, o Bernardo Pellegrini, o que aconteceu com aquela passarela. Pode ser infiltração, pode ser parte de insegurança, proteção. Pode Tem ser a questão alguma da coisa. segurança, né? Porque assim, Provavelmente. a ideia é maravilhosa, mas essa região ali também é uma região, hoje não muito, mas já foi uma região mais perigosa, Mais digamos perigosa, assim. sim. Então, essa ideia moderna, espetacular, que é de integração da estação ferroviária com a praça e a estação rodoviária, né? Seria maravilhoso se não maravilhosa. tivesse insegurança. Exato. Agora, hoje, nós temos exposição lá na parte do túnel que ficou para o museu, que é onde fica o presépio da Alfaiataria Dutra. Quem é londrinense deve conhecer na Alfaiataria Dutra. Sempre no período do Natal, as pessoas, né, iam visitar o presépio que ficava na frente da loja, assim. E esse presépio foi doado para o museu, foi recuperado e ele está ali,
né? No início, é claro que a entrada é por dentro do museu mesmo, mas ele está ali à disposição para as pessoas olharem. Ele estava fechado em função da pandemia, né? Mas a gente liberou o espaço, já está aberto desde ontem. Que maravilha. É. Ô, Serginho, pandemia afetou muito o seu trabalho? Cara, afetou positivamente para um lado, porque nós tivemos um volume de trabalho muito maior, né? Estávamos começando algumas ações com assistência social nesse momento, e aí veio a pandemia e a assistência ela colocou 3 grandes acolhimentos de pessoas em situação de rua. E a gente estava ocupando o tempo ocioso desse pessoal com um projeto chamado Arte Educação, que trabalha diversas modalidades artísticas com as pessoas em situação de rua, com mulheres em situação de abuso, crianças em acolhimento. Então foi um trabalho muito, muito gratificante, né? E a gente até hoje continua com essas ações, mas na pandemia a gente viu assim crescer muito, né? As pessoas, principalmente o pessoal em situação de rua, né? Eles demoraram um pouquinho para se ligar do perigo que era a Covid. E aí também não tinha muito aquela vou sair da rua para ir para um lugar, para onde que eu vou. O pessoal preza muito pela liberdade, né? O pessoal que está em situação de rua. Então eles não tinham muito essa de ir para um lugar e ficar lá trancado, né? Em 4 paredes e tal. Então a gente teve que fazer todo um trabalho de sensibilização para que aquele lugar onde ele estava indo era um lugar que teria um impacto na vida dele, mas um impacto positivo. Muitos, inclusive, acabaram saindo das ruas, né, após esse trabalho. Foi um momento onde as assistentes sociais, psicólogos, todo mundo conseguiu fazer um trabalho mais aprofundado, porque as pessoas estavam naquele lugar. Então foi um momento muito interessante, viu, Marcão? E também a gente começou a ativar os canais de YouTube, as redes sociais. Montamos ali um departamento de comunicação dentro da nossa instituição para dar vazão nos projetos que a gente tinha, mas tinha que ser na modalidade virtual, né? Isso aconteceu com a gente também, no museu. Porque nós pensamos o seguinte: nesse período, o museu vai ficar fechado, então se as pessoas não podem ir até o museu, então nós vamos levá-lo até eles. Então foi quando nós começamos a investir em produção para... Começamos com o YouTube, com o Facebook, nós já tínhamos. Sim. Mas era mais para recados paroquiais, então a gente começou a produzir material para divulgação por meio do YouTube. Essas mídias, né? E precisa de pessoas para produzir o conteúdo, né? Então Isso, e a gente tem uma designer que é muito boa e ela tá fazendo a diferença no museu nesse sentido. Aí depois, expor o museu fora do museu. Visibilidade e mostrar, olha, o que nós temos na nossa reserva técnica. Por exemplo, o setor tridimensional. Nós temos muitos objetos, rádios antigos, televisões antigas, conjunto de porcelana, só alguma coisa que eu estou lembrando agora. Então vamos fazer, né? Vamos mostrar isso, que não fica exposto porque não tem condições. Aí depois nós investimos no Instagram. Aí depois no canal no YouTube. E agora a gente está indo para o TikTok. E, professor, é um caminho sem volta, né? Porque a pandemia está nesse quase final aí, mas isso vai continuar, né? Continua, né? E isso deu, assim, uma visibilidade muito grande para o museu. E as pessoas estão entendendo que o museu ele é muito mais do que aquele espaço ali, né? As coisas guardadas só ali, né? Não é estático, né? Não é uma coisa que está ali parada, né? Não é estático. Nós não somos mais, já passou, a ideia do século XIX, museu como... guarda-coisa antiga. Gabinete de curiosidade, sabe? Museu vivo. A gente precisa cada vez mais divulgar. Eu fico, sempre, enquanto você está conversando, eu estou caminhando por dentro do museu, que eu fui fazer várias reportagens, muitas matérias, e observando detalhes, e concordo plenamente com vocês, tanto de arte como o museu nosso, que é a antiga rodoviária. Então nós temos a antiga rodoviária e a antiga ferroviária num complexo interessante que saiu daqui a Camila e comentou sobre uma junção de mulheres com pandeiro, uma orquestra
de coisas legais que acontecem em Londrina, que às vezes ficam em núcleos, né, Danilo? Em núcleos, né? Que poderia... Quer dizer, poderia não. A gente não reclama disso. A gente está expondo cada vez mais para mostrar a potencialidade que a gente tem de todas essas artes. Porque esses anos de pandemia, que foi um hiato na vida do ser humano, parece que caiu como uma cunha. Se você pegar a história da humanidade, isso veio acontecendo já em algumas vezes. Quem não se lembra, obviamente não é da nossa geração, mas a gente tem que recorrer aos livros de história da peste negra, de outros problemas de mazelas de saúde, que fizeram com que o ser humano parasse e refletisse um pouco mais a respeito da própria existência. Guerra faz isso com a gente, uma doença mundial faz isso com a gente, e nós tivemos uma doença mundial. Parece cena de filme, né? Todo Sim. mundo recluso, e isso deve, e com certeza afetou. Eu, pós-Covid, fiquei esquecido. Pós-Covid, de coisa, cadê a chave? Cadê para onde eu estava indo? Para onde que eu vou? Aí eu fui fazer alguns exames e comentaram, fica tranquilo. A incidência de pessoas que estão dizendo que estão esquecidas é gigantesca. Então tá Eu bom. tive a mesma coisa. Tá a mesma coisa, A mesma professor? coisa. É? Eu já era esquecido um pouco, mas piorou. Eu fui era parar no mais ou menos que neurologista. fica. Ô, Marcão, sabe o que eu acho impressionante de ouvir os colegas aqui falando? O lugar da arte nesse pós-Covid, né? Porque eu ouvi o Serginho falando, eu fiquei imaginando, falei assim, circo, cuidando de pessoas de rua, criando uma situação de afeto. De verdade, eu fico emocionado com essas coisas por trabalhar nessa área, sabe? Porque lá na DAP a gente fez uma coisa assim, tinha uma exposição... Onde? Na DAP, na divisão de artes plásticas. Tá. Tinha uma exposição montada para acontecer, veio a pandemia. A primeira coisa que veio na minha cabeça, em função das reuniões e orientações da UEL também, eu falei assim, ó, a gente não quer criar estresse extra para ninguém. Tá todo mundo em sofrimento. Então, agora, a nossa obrigação, inclusive porque a gente tem um suporte da UEL para isso, né, é criar uma tratativa que as pessoas se sintam confortáveis em estar trabalhando. Tudo era risco, né? Tudo. Se o sujeito fosse para o correio mandar uma obra de arte que ele tinha que mandar para mim, Não. para eu montar a exposição... Risco. Risco. Eu falei, jamais que eu quero ser responsável por uma coisa desse tipo. Então, a gente fazia uma coisa dessa que eu gosto de ouvir você falando, Serginho, de ouvir como que a pessoa poderia trabalhar comigo e como ela queria trabalhar. Porque daí teve essa coisa de se cuidar de verdade. E acho que a arte é imprescindível nesse lugar. E foi Exato. muito delicado, porque era um momento que todo mundo falava, fica em casa e se fecha, né? Não sai nas ruas, Aham. né? Mas a população periférica não tem como ficar em casa. Eu fiquei né? imaginando isso. Isso aí na Você periferia fazendo isso. a gente imaginava que não existia, né, Covid. Nós fizemos um trabalho também durante a pandemia muito forte com a CUFA. A Lua, Central Única. Isso, a Lua, aqui em Londrina, no Paraná, tá representando. De distribuição de cestas básicas, né? De máscaras, de material de higiene, né? De limpeza. Então, nós temos um ônibus no circo, todo grafitado, é um ônibus cedido pelo Teatro Guaíra, e ele é um ônibus cênico, então tem um palco no teto e um palco na lateral. Dentro ele é vazio. Então, lotávamos de comida, de alimentos, e íamos Olha isso. pra quebrada, né? E, cara, Ó, sensacional. Sensacional. Ó, Parabéns. Danilo e Edmeia. Assim. Como fechar? Você tem que abrir, né? Vai fechar. Camila e Edmeia, vocês fazem parte dessa estrutura que a universidade tem, né? E vocês estão extremamente bem posicionados, e eu fico feliz de vocês conhecerem e terem contato com o Serginho. Eu conheço o Serginho de rua, conheço o Serginho de se virar. Antares, do do Coro. São Pedro. Do Não é? Antares, do São do Pedro. Antares, já de São Pedro, Zona Leste, de um cara que fala, Marcão, vou me virar. Eu sou artista de rua, se for questão de fazer malabarismo na frente do carro para me sobreviver, eu vou fazer isso. É um cara que paga suas contas, sustenta sua família. Ah, é circense, porque às vezes o cara fala assim, eu sou músico. É mesmo? O que você faz para trabalhar? Eu falei, bicho, eu sou músico. Já é a minha profissão. A dele, de circo, é a profissão dele. Mas que envolve, você viu, Danilo? Sim. Eu gostei da sua observação. Sim, é muito o que sério. é que o circo de riso passou a ser assistencialista, não é? Exato. Mas eu acho que, na verdade, sempre foi, né? Sempre Ele foi. contando a história lá, falando que é geralmente periférico, Sim. vai ser sempre uma batalha, que as pessoas que vêm têm que ser financiadas, que isso é função da universidade, ter uma conexão com a universidade, como você falou. Eu acho que esse entendimento que a gente tem que ter, que andar, circular pela rua eu- ver essas instâncias, saber que tem gente cuidando, responsável. Eu costumo a gente, observar que quem não consome esse tipo de arte, ele tá perdendo, né? tá perdendo. A pessoa que tá no prejuízo, né? Ela muitas vezes ela é um pouco mais afortunada e ela vê só quando, sei lá, o Cirque du Soleil tá aí e tal, e o cara... E muitos artistas têm o mesmo nível técnico, né, de excelência. Então ele acaba não consumindo a arte que tá aqui em Londrina, Você sabe. né, essa orquestra de pandeiro, um monte de coisa que tem em Londrina, Exato. e sai do país e consome a mesma coisa lá e paga em dólar, paga em euro, né? Você sabe que eu vi E o tem Cirque aqui, Soleil, eu vi o Cirque Soleil em Curitiba, Serginho. Só que aí eu gosto pra caramba de circo. E a diferença, eu acho,
essencialmente cultural, né, é que o profissionalismo deles vai para um lugar da frieza também, né? É uma coisa extremamente plástica, é lindo na foto, mas a nossa coisa da cultura, da ginga, às vezes tem. dessa coisa que se arranja e as pessoas que geram graça no Brasil, é uma coisa muito especial, muito especial. Sinceramente, eu prefiro circo Nós brasileiro. temos um apoio pedagógico do Cirque du Soleil, então todo espetáculo que vem para o Brasil, eles liberam alguns bilhetes, nós levamos as crianças. E esse ano fomos para o Bazar, né, que estava em São Paulo, agora está no Rio. O Bazar é o nome do É o espetáculo. nome do espetáculo, Bazar. E assim, tem muitos brasileiros, né? Tem pessoal... Que arrasam lá, né? Eu vi. Palhaço E aí você brasileiro acaba, é uma você acaba coisa. sacando um pouco. O circo, na verdade, precisa desse humor brasileiro. Ele não precisa só daquele ginasta russo Sim. que faz um quadro mortal e cai vivo ali. Não. Ele precisa de um brasileiro que faz esse salto mortal e sorri depois, né? E encanta a plateia, tem esse acolhimento, tem essa afetividade, né? É uma memolência. É muita nossa. performance, né? O foco é para performance. Alta Sim. performance. Alta sim, performance. São Isso. atletas, né? São Exato. atletas, né? Muito bem, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Mais um, nosso programa está quase terminando e nós daremos aqui os nossos serviços, as nossas atrações, mais uma vez, para você. Não reclama, eu sei que você não reclama, mas nesse exato momento você quer perguntar o seguinte: é verdade mesmo que tem tanta coisa bacana acontecendo em Londrina? Então, daremos mais uma vez no próximo bloco os endereços para que você curta o circo, as artes plásticas, o museu e muito mais. Não sai daí, a gente já volta.
Muito bem, estamos de volta e relembrando aqui um bate-papo que eu tive com Marcos Frota, o homem do circo, dizendo que saiu um artista de Cambé que ele conheceu e aí esse sujeito agarrou na roupa dele e falou: oi, Marcos Frota, tudo bem? Rapaz, eu gosto demais de você fazendo novela, mas agora no circo melhor ainda. Eu tenho possibilidade de trabalhar com você. O Marcos falou: ó, só se você for para São Paulo. Tô lá em São Paulo, né? Isso é há 20 anos atrás. E esse sujeito foi para lá, colou no Marcos Frota. E o Marcos Frota, no bate-papo que teve aqui comigo, ele falou o seguinte: esse sujeito que saiu de Cambé, rapaz, o Circo de Solé foi o menor trabalho que ele fez. Foi em Nova York, espetáculo sozinho, solo em Nova York, em Londres, em Moscou. O cara virou uma referência mundial, porque tinha um talento nato que precisava de alguém dar oportunidade. Então, nós temos nesse momento, então, para você que nos assiste e que nos ouve, a oportunidade de você que tem esse talento, que gosta, a história aqui que a Camila contou, que ela, quando era pequenininha, eu falei: como é que, o que te picou, né? A gente fala, a abelha que te picou, né? O que fez com que você se motivasse a isso, né? No meu caso, como comunicador, minha mãe ia para a feira, ela conversava com todo mundo me arrastava, eu via aquela mulher falando com todo mundo, eu falei: meu Deus do céu, minha mãe faz amizade com todo mundo, meu pai não vai gostar disso. Por quê? Porque ela conversava com todo mundo. Meu pai falou: sua mãe é assim, ela é faladeira, ela gosta de conversar com todo mundo. E eu achei que aquilo era legal, conversar com todo mundo, né? Então minha mãe conversava com um, conversava com o outro, minha falecida mãe conversava, eu olhava aquilo e falei: que legal, né, cara? É conversar com as pessoas. Em vez de você se reter, ao contrário. Oi, tudo bem, dona vendedora de bolinho? Como a senhora? Tudo bem? Que bom. Sua família tá como? Ah, não sei o quê. Só nasceu onde? Eu falei: mãe, a mãe só veio para comprar o bolinho, ela conversa da vida da pessoa. Aquilo incutiu em mim essa necessidade de quem é você? Né? O que você faz pro próximo? Mas é uma coisa que incutiu e eu gostei. Então aqui a Camila comentou da mesma forma, que ela tinha 10, 11, 12 anos, a família levou ela olhou tudo aquilo, tem uma fase de rejeição da criança que não quer fazer nada que o pai e a mãe faz e que depois aceita, e aí até o filho, ela e até o filho agora estão sendo artistas na nossa cidade. Para encerrar esse último bloco aqui, além de agradecer a vocês, darem os serviços de tudo aquilo que vocês estão fazendo mais uma vez, tá bom? Eu tenho aqui um recado bem bacana da Janusa Rocha. Opa. Grande esposa, minha digníssima esposa. Ó, a digníssima esposa mandou um abração para você. Maravilha. Que está te ouvindo e te assistindo. Mãe dos meus filhos. Como que é a sua constituição familiar? Você tem... Olha, tenho 4 filhos, Marcão. 4? O Miguel, com 11 anos. O Antônio, com 7 anos. E na pandemia veio um casal de gêmeos. Na pandemia? Gêmeos pandêmicos. Fizeram 2 aninhos agora. O Benjamin e a Estela. Que nome bonito. Benjamin lindo. foi o primeiro palhaço negro no Brasil, né? Benjamin de Oliveira. Ah, que interessante. E aí, olha só. Meu filho foi batizado de Benjamin. É mesmo? Quem Homenageado. foi o primeiro palhaço do Brasil? Quem foi? Olha, é difícil saber, porque o circo ele tem origem cigana aqui no Brasil, né? Então, eles fugindo da guerra, tal, da Europa, da fome, aquela coisa toda, eles têm um grupo que entra pelo norte, nordeste, e outro grupo que entra pela Argentina. Só que descobriram pinturas rupestres fazendo circo, na Serra da Capivara. Então, os povos originários já faziam circo. Então, é difícil. E tem uma tribo Pataxó, que a figura do pajé, tem o pajé, mas tem uma figura de um palhaço, que é o animador cultural da tribo. Então, é difícil a gente falar de onde veio, de onde surgiu, né? Então, palhaço sempre foi um sujeito do lado do bobo da corte, que era o bobo da corte, no bom sentido. né? É o palhaço. É o bufão, né? O bobo da corte, o bufão, né? Tem origem europeia, italiana, né? Tem também uma parte que na China tem o circo chinês é muito famoso, mas eles não têm mais aquela figura do palhaço. Quando você vai assistir um espetáculo chinês, é pura força, destreza, tal, mas não tem a figura do palhaço. Eu não sei te falar o porquê, né? Mas é uma coisa engraçada, né, que acontece. E agora, a figura do bobo da corte, eu sempre falo brincando com meus amigos, eu prefiro ser bobo da corte, porque os reis são decapitados, as rainhas, o bobo sempre fica ali, né, cara? Tá numa boa, né? Ele olha pra ele assim, fala: esse cara acho que não é perigo pra mim, não. O conselheiro é morto, é puxa-saco. Agora o bobo, cara, ele fica ali na sacanagem, na miguelagem e tal, ele vai sobreviver. Morre de velhice, não é enforcado. Não oferece perigo. Não né? oferece perigo. Amigo Sérgio, serviço de novo. Quando, como e por quê? Olha só, quem quiser conhecer um pouco mais, né, acessa lá circolondrina.org, tá? Tem todas as informações lá no nosso site, tem as redes sociais.
Atuamos aí em festa de aniversário, casamento. Se quiser um show específico para Réveillon não dá mais, porque já estamos com a agenda lotada. Amém, que bom. Graças a Deus. Cara, é isso, né, Marcão? A gente trabalha muito com projetos, né, na área da cultura, da assistência, da educação. Estamos inseridos aí nas políticas públicas da cidade. Que bom. Porque tudo isso utiliza tributos, né, imposto que o londrinense paga e, de alguma forma, tem que ser revertido em serviço de qualidade, né? Legal. Seu número de celular, por gentileza. 43 99115 6194. Obrigado, viu? Tá? Obrigado Estamos aí à mesmo. disposição. Amém. Professora? Bom, o Museu Histórico... Em primeiro lugar, queria dizer uma coisa que eu estava esquecendo. O Museu Histórico é um espaço múltiplo. Ele é um espaço de fruição, de ensino, de pesquisa, de extensão e de ação cultural. Então, por isso que eu já estava querendo combinar com a Camila, já estou convidando o Serginho, já vamos conversar alguma coisa com o Danilo também. Vamos levar para o museu. Ontem, por exemplo, teve a abertura da exposição virtual, que foi uma exposição feita pelo Núcleo de Documentação Histórica da UEL, pelo Sistema de Arquivo da UEL e pelo Museu Histórico. Essa exposição se chama, deixa eu ver aqui no meu celular, Hospital Universitário Patrimônio do Paraná. Olha que legal. Exato. Ela está... as pessoas podem acessar, nós vamos colocar nas nossas redes sociais, né, para acessar pela plataforma Behance. Tá bom. Tá? Mas procurando nas nossas redes sociais, Museu Histórico de Londrina, tanto Facebook quanto Instagram e no canal do YouTube. Mas eu queria dizer outra coisa, nós estamos com uma exposição presencial, que é Londrina, 88 anos, entre faces e fases. Né? Que interessante. Exatamente. Para quem está nos assistindo, a gente já tem aí esse é o site. Mas nós colocamos o tempo todo, né? Assim, é mais fácil no Instagram e no Facebook. Como é que acha? Museu Histórico de Londrina. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença, obrigado pelo carinho, pela atenção e com essa vontade que você está tendo de reunir essas potencialidades, fazendo do museu realmente um reflexo de toda essa movimentação que a gente tem, cultural, artística, social, filantrópica na cidade de Londrina. Passa o museu cada vez mais a ser uma área de exposição, não só daquelas coisas que a gente vai ver no museu, não. É para a gente vivenciar coisas boas, independente de serem coisas antigas, né? O museu era até uma imagem de coisa antiga, não, são coisas modernas, resgatando, preservando o antigo, isso, mas um espaço modernizado pelas novas atuações. Isso, um espaço múltiplo. E aí, Danilo, para a gente finalizar? Eu queria complementar o que a Edmé falou, que é a história de pensar o museu, que tem gente lá preparada. Você falou de lá estão guardadas coisas antigas, né? Tem gente, como tem na divisão de artes plásticas, de chegar lá e perguntar, pedir mediação. Porque às vezes esse objeto que a gente não reconhece, isso acontece na divisão de artes plásticas, a gente não tem uma empatia imediata, mas com uma conversa muito franca, fácil. Fluida. A pessoa te coloca em contato com aquilo e aí você percebe a relação que tem com a sua realidade muito rapidamente. Então é muito mais divertido quando você pede essa participação, que também tem na divisão de artes plásticas. As exposições que estão acontecendo lá são duas, na verdade. Tem uma sobre o tempo entre os pesos e voos das materialidades, com a Camila Melara, Elcio Miyazaki, Elke Coelho, Leto William, Lucas Garcia, Mariana Franzin e Monique Brandão. E tem a exposição Breve Discurso Amoroso, com Anderson Monteiro, Letícia Albanês, Meire Dutra, Nicole Venturini, Thalita Xavier da Silva e Thaís Nori Corneta. O que é importante dizer é criar essa frequência de ir para esses espaços, de chegar lá e perguntar o que está acontecendo. Então, ao invés de ser nunca mais faça uma visita passiva a um lugar desse. Exato. Você vai lá só para ver. Pergunta, questiona. É público, porque é seu. Todo mundo que entra nas exposições, eu faço questão de dizer, esse espaço aqui, eu trabalho, mas ele é tanto meu quanto seu. Deve ser ativado pela nossa presença, os objetos devem ser ativados pelas nossas questões. A gente tem que inquirir, perguntar para o objeto para que serve, como é, porque a gente entende muito mais coisas da nossa própria vida que foge dessa aparência do objeto. Acontecem muito mais coisas quando você participa. Muito bem. Quero agradecer Danilo Villa, Edmeia Ribeiro, a Camila Taari, que já saiu, e o Serginho Oliveira. Falamos hoje aqui sobre artes plásticas, sobre o museu, sobre música, circo e muito mais. Obrigado pela presença de vocês, que engrandeceu mais uma vez, não só o programa, não só Pai Querer, mas a cidade de Londrina.
E viva a arte, viva a cultura. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele há de querer. Até semana que vem.